E aí, pessoal, tudo bem? Quando você está se preparando aí para os vestibulares, para o Enem, para concursos, você se preocupa também em entender como funcionam as questões da prova? Pois é, isso também é importante, tá? Além do conteúdo que o pessoal treina bastante, né? É preciso também treinar a leitura das questões, porque isso pode ser fundamental para você ganhar tempo e para você alcançar melhores resultados aí na prova. Então hoje é o primeiro vídeo nesse sentido que eu estou fazendo e eu vou falar um pouquinho sobre como você ler bem os enunciados e como você poder alcançar aí as melhores respostas e escapar de armadilhas que existem aí algumas nas provas, tá bom? Então roda a vinheta e vamos para o nosso vídeo. Bom, antes de começar a falar das dicas, né, que eu vim trazer hoje, tem uma questão genérica que é importante aí, tá, pessoal? Sobre interpretação de texto. Existe uma crença, um mito de que interpretação de texto eu vou lá, eu leio o texto e eu digo a minha opinião, tá? Pessoal, essa interpretação de texto, ela existe, só que ela existe fora do contexto das provas, né? Ela existe no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, nós lemos o texto e nós entendemos o texto de acordo com o que nós sabemos, de acordo com a nossa experiência de vida, de acordo com os nossos conhecimentos e as nossas vivências. E essa interpretação é legítima, ok. Ela serve aí para o nosso dia a dia. Agora, a interpretação de texto que cai nas provas não é essa, tá? A interpretação de texto nas provas, ela não é algo subjetivo, ela não é algo vago, ela é baseada em conhecimentos, em pressupostos, em conceitos que você tem que adquirir na sua preparação, ao longo dos seus estudos, ao longo da sua formação escolar. E ela traz conceitos, ela traz ideias, ela traz pressupostos objetivos. Então é para isso que você precisa estudar figuras de linguagem, a sintaxe, a regência, né, a concordância. Para isso que você precisa estudar a história, a geografia, as ciências de modo geral. Para quê? Para ir adquirindo conhecimento para ser capaz de fazer a análise de um texto de maneira crítica, de maneira objetiva. E é isso que está sendo verificado na prova, a sua leitura crítica, a sua leitura objetiva. Então cuidado para que a sua subjetividade, as suas crenças, os seus valores, os seus pensamentos, a sua visão de mundo não atrapalhe a sua leitura. Na hora da prova não é hora de botar ali as suas crenças, não é hora de militância, não é hora de julgar o texto. Esquece tudo isso, deixa isso tudo para fora. Na hora da prova você precisa resolver a prova e alcançar aí o sucesso que você foi buscar, tá? Então leia a prova de maneira objetiva, leia com calma os enunciados, tá? Tem alguns pontos que são importantes aí. Vamos a eles então. Bom, a primeira questão aí, quando se trata de resolução de questões na prova, é a seguinte, tá? É muito comum, principalmente nas provas na área de linguagens, na área de humanas, aqueles textos, o texto base, o texto verbal, Então, um artigo de jornal, uma notícia, um texto literário, enfim, e aí fica aquela dúvida, né? O que eu faço? Eu tenho que ler, eu preciso ler o texto? Eu não preciso ler o texto? Bom, primeira coisa, tá, pessoal? Esses textos não estão ali de enfeite, eles têm alguma relação sim com a questão, tá? Então, se você já ouviu falar, por acaso, né? Porque esses textos ali é só para encher linguiça, nem precisa ler. Não, isso não é verdade, tá? Então, leia sim os textos. Mas em que momento você precisa ler os textos? Esse é o ponto, né? Nessas provas, ganhar tempo é fundamental. Então, lá vai a primeira dica, né? A primeira dica é a seguinte, tá? Se por acaso você tiver um texto para uma questão, como é muito comum, por exemplo, no Enem, tá? Então faça o seguinte, deixa o texto de canto no primeiro momento, comece lendo a questão pelo enunciado. Tá? Por quê? Porque o enunciado ele vai te dar informações sobre a questão e sobre o texto. Ele vai te dizer o seguinte, ele vai te dizer qual é o assunto daquela questão, né? E qual resposta eles estão buscando. Então aí sim você vai ler o texto
procurando a resposta, procurando o assunto adequado. Então, um texto ele pode ser abordado pensando na linguagem dele, então pode cair uma questão sobre a linguagem do texto, pode cair uma questão sobre a estrutura do texto, pode cair uma questão sobre gênero textual, pode cair uma questão sobre o conteúdo do texto, o tema do texto, o assunto do texto, pode cair uma questão sobre o contexto histórico e social em que esse texto foi escrito. Então, como a gente não tem como saber, não dá para ficar lendo o texto ali aleatoriamente. Então, leia primeiro o enunciado e depois você lê o texto já buscando a resposta que você precisa. Em concursos e em outros vestibulares, né, a Unesp faz muito isso, e os concursos públicos também têm bastante essa situação, que é você ter um texto, geralmente é um texto longo, um texto grande, tá? Só que esse texto ele vai servir aí para várias questões, muitas vezes é o mesmo texto que serve aí para 4, 5, 6 questões, e há alguns casos, por exemplo, em que você tem um texto só para a prova inteira ali de 10, 15 questões. Nesse caso, vale a pena você começar lendo o texto. Por quê? Porque você se familiariza com ele, né? Leia sem ficar fazendo análise do texto, tá? Sem fazer julgamentos, sem ficar tentando fazer análise. Só lê. Lê, né, o texto todo com calma, e aí sim você vai para as questões. E aí, quando você chegar nas questões, leia o enunciado para saber o que você precisa procurar no texto. Tá? Então, essa é a nossa primeira dica aí. A segunda dica é sobre palavras totalmente includentes ou excludentes, como exclusivamente, inclusive, sempre, nunca, todos, tudo. Quando as alternativas tiverem essas palavras, geralmente elas não são a resposta da sua questão. Por quê? Porque as questões trazem temas complexos, né? E, em geral, essas palavras elas não conseguem dar conta de responder as questões. Então, olha sempre com desconfiança para essas alternativas. A terceira dica é sobre a linguagem coloquial nas alternativas. Como a norma padrão ou norma culta é a variedade linguística típica das provas, dos concursos, não faz muito sentido que a resposta das questões seja a resposta que use termos ali muito coloquiais, muito informais. Então, se você encontrar termos muito coloquiais, muito informais, muito próximo aí da maneira como a gente fala no cotidiano, olha com desconfiança também para essas alternativas, porque geralmente a resposta vai ser uma alternativa que traga ali a norma padrão, que seja redigida de acordo com a norma padrão. A não ser, claro, nas provas e nas questões de língua portuguesa, onde o assunto é a variação linguística, onde o assunto é a linguagem coloquial. Aí é outra história. Bom, a nossa quarta dica é sobre a leitura parcial das questões. Toma cuidado com isso, né? Às vezes ali na ansiedade da prova, a gente lê uma palavra ou outra, lê só o comecinho da alternativa e já deduz que é essa a resposta, já coloca essa resposta ali. Toma cuidado, pessoal, é preciso ler a alternativa completa, é preciso ler o enunciado completo, é preciso ler o texto base com atenção. Então, assim, lê a alternativa completa e verifica se ela contempla a resposta de forma completa. Se tiver alguma palavra, alguma parte da alternativa que você percebe que contradiz o que o enunciado está pedindo e o que está no texto base, então essa não pode ser a resposta. Tá? Então, cuidado com, mas aqui eu vi essa palavrinha aqui, ela faz parte do texto, então eu deduzi que pudesse ser essa a resposta. Então, não funciona dessa maneira. Bom, a quinta dica é sobre conteúdos subjetivos. Palavras que estão ali carregadas de subjetividade, né? Como positivo, negativo, certo, errado, adjetivos que qualificam como o belo, o estranho, o anormal ou normal. Essas palavras elas são muito subjetivas e, em geral, a resposta não pode ser essa, porque a resposta tem que ser objetiva. Você precisa verificar que o que está na alternativa corresponde ao que o enunciado pediu e ao que está no texto base. Cuidado também, essa é a nossa próxima dica, com termos como exceto, incorreto, não, o não correto, ou não está certo, menos, as alternativas estão corretas menos.
tá? Quando acontecer isso, pessoal, minha dica, assinala, pega a sua caneta, faz um círculo em volta dessa palavra, fica atento, porque no nervoso da prova você pode acabar esquecendo que você está procurando a resposta errada e acabar assinalando a resposta certa. Apareceram esses termos como exceto, não, incorreto ou não correto, assinala e presta atenção na questão que você está buscando a alternativa errada e não a alternativa certa. O mesmo cuidado você tem que ter com a palavra respectivamente. Se aparece respectivamente na questão, significa que a resposta tem que estar na mesma ordem que a pergunta. Então se tem duas palavras destacadas no enunciado ou no texto, né, e a alternativa fala respectivamente, significa que a primeira resposta diz respeito à primeira palavra que apareceu e a segunda resposta diz respeito à segunda palavra que apareceu. E algumas provas colocam aquela pegadinha que é colocar as duas possibilidades, né? Então inverte as respostas ali e você não pode correr o risco de dizer, mas as duas palavras estão aqui. Não, porque eles perguntaram respectivamente. Logo, primeira pergunta, primeira resposta. Segunda pergunta, segunda resposta. E atenção também quando aparecem questões que dizem o seguinte: de acordo com o texto ou de acordo com o autor, com o narrador, com a voz narrativa, com o eu lírico, enfim, sempre que aparecesse de acordo com ou segundo, segundo o autor, segundo o narrador, segundo o eu lírico, enfim, não importa se o conhecimento que você tem te diz que a questão ali é outra, né? Você não pode, nesse momento, discordar do enunciado. O enunciado está dizendo de acordo com o texto, ou seja, é de acordo com esse texto. O Enem faz muito isso. Como o Enem trabalha com situações problema, ele não trabalha com a averiguação de conhecimento prévio que você tem. Ele trabalha com a averiguação de como você usa esse conhecimento. Por isso que ele fala em competências e habilidades. O conhecimento é a competência. A habilidade é como você usa esse conhecimento. Então, nesse caso, de repente cai lá um texto que pertence ao período do romantismo na literatura. Você verificou, você reconheceu, porque você estudou, você sabe que aquele texto é sobre o romantismo e você conhece as características do romantismo. Porém, como os períodos eles não são assim tão precisos, né? Muitas questões sobre um determinado texto que é do romantismo podem trazer características do realismo, podem trazer características do classicismo, e eles podem perguntar sobre essas características justamente para saber se você consegue ter esse olhar crítico sobre o texto. Então aí nesse momento não importa você dizer, mas o texto era romântico. Pois ele era romântico, mas nesse caso a pergunta era sobre uma característica que não é exatamente do romantismo, justamente para mostrar que esse texto destoa. Então, fique atento aí quando se tratar de acordo com o texto. Porque algumas alternativas podem estar certas. Nesse caso, não se trata de certo ou errado, de correto ou incorreto. Se trata de interpretar esse texto. Então, fique muito atento nesse caso, caso apareça essa ideia de acordo com o texto. Então, você realmente tem que ler o enunciado, ler as questões e perceber o texto de acordo com o que foi perguntado, tá bom? Bom, pessoal, eram essas as dicas que eu tinha que trazer para vocês. Eu espero ter ajudado aí. Agora é colocar em prática, tá? Continuem estudando, continuem lendo, procurem colocar essas dicas em prática na hora que você estiver fazendo a resolução de questões aí, porque é muito importante prestar atenção nesses detalhes. É nos detalhes que muitas vezes está o sucesso ou o insucesso, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Aproveita aí, comenta, manda suas sugestões, faça perguntas, tá? Se quiser mandar sugestões de temas para os textos também, se quiser fazer suas críticas, suas observações, pode fazer, ativa a sinetinha para você receber as notificações e divulga aí para os seus amigos, tá bom? Então um grande abraço para você, bons estudos e até o próximo.